Fala galera, aqui é o Wagner Rambo do canal WR Kits. Na videoaula de hoje vamos aprender a fazer o projeto de um termômetro com display LCD e microcontrolador PIC. No display veremos a temperatura ambiente em graus Celsius ou em graus Fahrenheit. Para a videoaula de hoje é necessário que você já tenha assistido a videoaula 2 sobre um novo projeto em microC, a videoaula 6 sobre comunicação entre um display LCD e um microcontrolador PIC, a videoaula 9 sobre gravar um microcontrolador PIC e a videoaula 13 sobre conversão AD em microcontroladores PIC. Elas estão aparecendo aí na tela, então clique para assistir. Se você já assistiu, ótimo, mas sempre é bom dar aquela olhadinha extra para aprender um pouquinho mais. Então vamos para o projeto! Este aqui é o diagrama esquemático que iremos utilizar, já o desenhei no Isis Proteus para ganhar tempo. Como podem ver, estamos utilizando um PIC 16F877A, dois LEDs para indicação de qual temperatura foi selecionada, que será selecionada através dessa chave aqui de um polo e duas posições. Aplicando-se nível 1 nessa entrada do microcontrolador, queremos ver os graus Fahrenheit, na escala Fahrenheit, e aplicando o nível 0, queremos ver os graus na escala Celsius. Temos aqui um resistor que serve apenas para manter o Master Clear em nível lógico alto, para não dar um reset no processador. O display LCD, que já é um módulo completo, e você consegue comprar ele facilmente. E também o sensor de temperatura, que é o LM35. Este sensor de temperatura é também de fácil aquisição e bastante simples de utilizar. Como podem ver aqui no datasheet dele, estou com ele aberto, na página 2, temos aqui a representação esquemática dele, o LM35, pode ser alimentado entre 4 e 20 volts. No caso, utilizaremos níveis TTL, portanto será de 0 a 5 volts, e sua saída ele apresenta uma variação de 10 mV por grau Celsius. Então, isto temos que levar em conta na criação do código-fonte para utilização com o display e o microcontrolador PIC. Mais adiante, aqui na página 3, temos o encapsulamento que iremos utilizar neste projeto, que é o TO92, e os seus pinos, que é o mais VS, que iremos ligar nos 5 volts, o ground, que é o terra do circuito, e o Vout, que é a saída analógica, que será ligada em uma entrada analógica do 16F877A, como mostra aqui. Já ligamos aqui o pino 2, Vout, no pino 2 do microcontrolador, o AN0. Abrindo aqui o microC, eu já iniciei um novo projeto, já fiz a comunicação entre o PIC e o LCD, conforme o nosso hardware. Também já declarei esta variável aqui do tipo char, para armazenar os textos que irão ser escritos no display. Já inicializei o microcontrolador da forma que eu desejo. Isso tudo já foi explicado nas videoaulas anteriores, como utilizar e como fazer. E aqui o nosso loop infinito, que está vazio, que iremos começar a programar agora. Uma novidade neste código é a utilização de uma única variável para escrever dois textos. Temos aqui a variável text, que é uma string, né? Unsigned char, asterisco text, então define que a variável é do tipo string para armazenar textos. Então, igualando aqui o texto à nossa variável, como eu fiz nessas duas linhas, eu posso escrever dois textos no display, poupando assim espaço do nosso microcontrolador. O primeiro texto é temperatura e o segundo é temp igual. E depois deste igual, apresentaremos a medida de temperatura. Ou seja, escrevemos uma vez, né? Não estamos no loop infinito, então escreve uma vez e mantém isto no display. Temperatura na linha 1, coluna 3, temp igual na linha 2, coluna 1. Já carreguei o código aqui, dando um play para simular, é exatamente o que aparece no display LCD. Já configurei este LED como o LED de indicação dos graus Celsius, e então este bit eu já inicializei em 1. Vamos iniciar a programação com algumas diretivas. Portanto, define, vamos chamar de AD Resolution 1023.
Isto aqui corresponde à resolução do PIC 16F877A, a resolução dos conversores AD do PIC. Já demonstrei isso na videoaula 13. Outro define, vamos chamar de VDD, e vamos atribuir o valor de 5, que é a alimentação do circuito, em níveis TTL. E mais uma diretiva define para o fator, vamos chamar de factor mesmo, de correção do LM35, que será o número 100. Correção do sensor utilizado. Então, esse fator de correção funciona da seguinte maneira. O menor valor que a saída do LM35 pode apresentar é 10 mV, no caso deste projeto. Então, multiplicando 10 mV por 100, teremos 1 volt. Isto garante que o menor fator já vai ser um número inteiro, que iremos trabalhar neste código somente com números inteiros. Vamos mostrar como fazer isso, exibindo ainda assim a temperatura com 2 casas decimais de precisão. Ainda como variáveis, vamos precisar de 3 variáveis do tipo long, então unsigned long, que serão só números positivos, por isso unsigned. Vamos chamar de store para armazenamento, vamos chamar de T Celsius e vamos chamar a terceira variável de T Fahrenheit. Então, essas variáveis armazenam as grandezas de temperatura. Ainda vamos precisar de variáveis para exibir cada dígito no display. Podem ser do tipo char também. Isso poupa espaço, visto que essas variáveis terão no máximo valores entre 0 e 9, podemos utilizar unsigned char. É sempre bom prestar atenção nisso, como estamos trabalhando com um sistema embarcado, o fator espaço em armazenamento na memória flash sempre deve ser levado em consideração. Uma variável char é de 8 bits, portanto, qualquer variável que a gente já sabe que irá assumir números de no máximo 2 na 8, que é 255, levando em consideração o zero também na contagem, utiliza-se unsigned char. Assim, a gente poupa bastante espaço no microcontrolador. Então, vamos chamar de dezena, vamos chamar a segunda de unidade, a terceira de DEC 1 e a quarta de DEC 2, que são os 2 decimais que iremos exibir no display. Agora, indo para o loop infinito, a variável store vai armazenar o valor da leitura AD do pino 0. Portanto, a função reservada do micro-C é o ADC read. Depois disso, temperatura em Celsius será o valor store multiplicado por VDD, que é os 5 volts, multiplicado pelo fator de correção, dividido por AD resolution. Esta equação que vai converter os bits de resolução AD do nosso microcontrolador para a amostragem de temperatura relativa ao sensor LM35. Isso é garantido porque temos uma variação de 0 a 5 volts, estamos ligando o LM35 em 5 volts, e o fator de correção dele de 100 vezes para iniciar em 1 volt, como explicamos no início. Agora já vamos atribuir valores às variáveis de dígito, iniciando por dezena. A dezena recebe a temperatura em Celsius dividido por 10. Porque, por exemplo, se a temperatura for igual a 20 graus, eu vou dividir 20 por 10, eu terei 2. Então, já exibe o dígito da dezena. O dígito da unidade será igual a T Celsius, resto da divisão com 10. Este símbolo percentual, portanto, retorna o resto da divisão entre os dois valores, o T Celsius e o 10. Então, dividindo o T Celsius por 10, a gente tem a dezena, e o resto da divisão me retorna o valor da unidade. Então, se dividirmos 20 por 10,
o resultado é 2, temos a dezena. O resto da divisão entre 20 e 10 é 0. Então, a unidade será 0. Da mesma forma, se for uma temperatura de 15 graus, vamos dividir 15 por 10, o resultado é 1,5. Mas na divisão, dá o resultado inicial 1 e o resto da divisão é 5. Então, temos, dessa forma, separados o dígito da dezena, que é 1, e o dígito da unidade, que é 5. As casas decimais serão obtidas da seguinte forma. DEC 1 será igual ao resto 1, que seria o resultado de store vezes VDD vezes o fator de correção vamos colocar entre parênteses isso tudo aqui, resto da divisão com o AD resolution. Aí, este valor aqui iremos multiplicar por 10. Vamos abrir parênteses de novo. Tudo isso aqui vezes 10. Aí, todo este resultado dividido por AD resolution. AD resolution. Isso nos dá o decimal 1. O decimal 2 será um pouquinho mais complicado que isso, pois teremos o store vezes o VDD vezes o fator de correção, resto da divisão com AD resolution. Isto tudo vezes 10. Aí, isto tudo, resto da divisão com AD resolution. Isso tudo aqui vezes 10 novamente. E isso tudo aqui dividido por AD resolution. Portanto, este trecho de código aqui, estas 4 linhas, separam os 4 dígitos que irão ser exibidos no display, que é a dezena, a unidade e as 2 casas decimais. Clique no link que está aparecendo na sua tela, que você vai conferir um vídeo que explica como estas linhas aqui foram obtidas, para vocês entenderem bem o trecho de código que estou mostrando aqui. Não entrarei em detalhes agora para a videoaula não ficar muito extensa, então clica no link aí e assista para entender este trecho. Feito isto, temos que exibir no display. A forma mais prática de estar exibindo isto é criando uma macro no microC. Uma macro consiste em um bloco de comandos que executa uma determinada função. Uma macro em microC é feita com a diretiva define. Vamos criar essa macro aqui para vocês entenderem. A partir dela, que iremos concatenar estes 4 dígitos que acabamos de desenvolver através das variáveis. Vamos chamar esta macro de disp t, que ela irá mostrar a temperatura. Vamos utilizar o comando reservado do microC para o display LCD de um caractere, então LCD _CHR para char, né, de caractere mesmo. Vamos mandar exibir na linha 2, coluna 9, o dígito da dezena. Esse mais 48 é a correção para a tabela ASCII, que aqui estaremos trabalhando diretamente com os valores da tabela ASCII. Para quem não sabe, o microC aqui tem uma tabela ASCII para consulta. Este 48 é referente à posição 0 aqui na tabela ASCII. Se vocês observarem aqui, temos o caractere 0, ele em decimal é o número 48. Por isso que estamos fazendo esta soma aqui para corrigir, então, este deslocamento, né? Temos a dezena somada a 48, porque, do contrário, não mostraria corretamente o dígito das dezenas. Isto vale para os demais dígitos, as unidades e os decimais também.
Continuando aqui nossa macro, então vamos concatenar o segundo dígito, utilizando o comando lcd-chr_cp. Estes comandos todos você vê lá no help, eu já ensinei como procurar isto no help. Vamos exibir apenas a unidade mais 48. Dando contrabarra, eu posso passar para a linha seguinte e continuar programando a minha macro. Então, lcd-chr_cp. Agora eu quero que mostre um ponto, né? Porque vai ser, por exemplo, 20,58 graus Celsius, então tem que aparecer isto no display. Se você preferir, pode colocar a vírgula, mas eu vou utilizar o ponto mesmo. Então, ponto entre apóstrofes. E o ponto e vírgula para compilar certinho. Continuando aqui, agora eu vou ter que exibir o decimal 1, novamente somar 48 por causa da tabela ASCII. Aqui na linha seguinte, vamos mandar exibir o decimal 2. Sempre somando 48. Por enquanto é isto, vamos compilar. Compilou sem nenhum erro, vamos no Isis ver o que está acontecendo. Damos um play aqui e não aconteceu nada ainda porque eu não chamei a minha macro no loop infinito. Vamos fazer isso. Logo abaixo dos dígitos, chamaremos a dispt. Vamos dar um delay para o tempo de atualização do display. Vamos utilizar um tempo de 800 milissegundos, pode ser. Vamos compilar o programa. Apresentou um erro aqui. Faltou o ponto e vírgula aqui neste trecho do código. Agora sim, compilando. Nenhum erro. Vamos para o Isis, damos um play, e ele já está exibindo aqui a nossa temperatura. Temperatura igual a 26,39 graus Celsius. Como podem ver, há um pequeno percentual de erro, visto que o LM35 tem um erro percentual de mais e menos 1 grau Celsius. Mas este pequeno erro percentual é irrelevante. Vamos dar um stop e vamos continuar o nosso código. O próximo passo consiste em exibir graus Celsius ou graus Fahrenheit no display. Estamos exibindo apenas um número, como você percebeu. Vamos continuar a nossa macro aqui. Vamos mandar escrever aqui o lcd chr_cp graus. Compilou sem nenhum erro, vamos no Isis. Vejam que ele não exibe o caractere corretamente. Isso significa que vamos ter que criar um caractere especial aqui para exibir o símbolo de graus no display. O Micro-C já tem um aplicativo bem simples para a criação de caracteres especiais. Vamos mostrar aqui e vamos criar já o caractere de graus para vocês verem como funciona. Vamos em Tools, LCD Custom Character, e aqui desenhamos o caractere. Vamos desenhar então o caractere de graus, clicando com o mouse aqui no pixel respectivo que queremos acender. O que está em preto é o que será aceso, e em amarelo aqui é o que estará apagado. Aqui no Preview podemos ver como o nosso caractere vai ficar. Então, apagando isso tudo, agora sim temos aqui o caractere de graus. Vamos em Generate Code, e ele gera esta função e esta variável para aplicarmos em nosso código. É bem simples, como vocês podem ver, este aplicativo incluso dentro do Micro-C Pro4Pic. Você pode gerar o caractere que quiser aqui a partir dos pixels do display. Damos um Ctrl C para copiar, vamos lá no nosso código, lá embaixo vamos colar esta função. Aqui está a nossa função, é a custom char
onde definimos como parâmetros a linha e a coluna que queremos posicionar o caractere. Esta variável vamos recortar e colar lá no início do código, junto com as variáveis. Então, caractere especial de graus. E vamos declarar esta função no escopo do código. As funções auxiliares, damos um ponto e vírgula aqui. Já vamos comentando o que falta comentar, aqui são as diretivas. Este código você pode baixar aqui, estou deixando o link na descrição deste vídeo. É só baixar ele e compilar, fazer as alterações que você quiser. Vamos colocar aqui macro. Continuando nossa macro, vamos chamar a função custom_char, posicionar o caractere especial na linha 2, coluna 14. Compilando, compilou sem nenhum erro, vamos no ISIS, damos um play, e aí está o nosso caractere de graus bonitaço aí no display. O que está faltando agora é colocar o C de Celsius e o F de Fahrenheit. Vamos melhorar este código. Aqui no loop infinito, eu vou remover todo este código com Ctrl X e vou criar uma função específica chamada Celsius, que primeiro criamos a lógica dos graus Celsius. Aí colamos tudo aqui. A função é do tipo void, que não retorna nenhum valor. Já vamos aqui setar o bit RD0 em 1. Importante definir que o RD1 será igual a 0, quando eu chamar esta função aqui, que são os LEDs que eu coloquei lá no PIC. O escopo da função, aqui em funções auxiliares, vamos colocar acima desta aqui, void Celsius, e já vou colocar também void Fahrenheit. A Celsius já está pronta. Vamos criar a Fahrenheit, então. Aqui embaixo dela, vamos iniciar, então, void Fahrenheit. Vamos copiar todo este trecho aqui, para facilitar, né? Está tudo copiado, vamos inverter os bits. Eu quero que este LED apague e este LED acenda. E aqui colocaremos a equação de conversão de temperatura Celsius para Fahrenheit. E aqui vamos utilizar, em vez de Celsius, a temperatura em Fahrenheit nas dezenas unidades, e as decimais já se ajustarão conforme definido. Mas eu não me lembro da equação que converte graus Celsius em graus Fahrenheit. Há duas alternativas. Uma é pesquisar na internet, que é a mais rápida, e a outra é deduzir esta equação a partir de alguns conhecimentos prévios. Vamos deduzir a equação que é mais bacana. Vamos abrir aqui o Word rapidamente. Sabemos que a temperatura em graus Celsius tem uma variação entre 0 e 100. Correto? 0 graus, a água vira gelo. 100 graus Celsius, né? A água vira vapor, a água ferve. Em Fahrenheit,
sabemos que a água vira gelo em 32 graus Fahrenheit e vapor em 212 graus Fahrenheit. Sabemos também que a variação da temperatura em Celsius vai ser igual a 100 menos 0, que é 100 graus Celsius. E a variação da temperatura em Fahrenheit será igual a 212 menos 32 graus Fahrenheit, que isso dará 180 graus Fahrenheit. Agora temos que encontrar uma razão entre estas duas variações. Razão é sempre uma divisão, lembrem disso. Então, ΔT em Celsius, ou melhor, ΔT em Fahrenheit dividido por ΔT em Celsius. Isso vai ser igual a 180 dividido por 100, que é 1,8. Com isso, deduzimos que para cada grau Celsius, para cada unidade de grau Celsius, 1 grau Celsius, estamos variando em proporção 1,8 na escala Fahrenheit. Portanto, para converter uma temperatura em Celsius para Fahrenheit, temos que fazer este fator de correção, ou seja, a temperatura dada em Celsius vezes o 1,8, que é o fator de correção, e ainda fazer um shift, já que a temperatura inicial em graus Celsius é 0 e a temperatura inicial em graus Fahrenheit é 32, temos que somar 32. Aí está a nossa equação, deduzidinha, prontinha para aplicar no código. Vamos para o micro-C, então. Então, a temperatura em Fahrenheit, como já vimos, vai ser a temperatura em Celsius, vezes 1,8, aqui colocamos 1,8 para o compilador entender, mais 32. Temos, portanto, as duas funções que já devem apresentar as temperaturas conforme queremos, Celsius e Fahrenheit. Falta chamar elas no loop infinito. Olhando aqui para o nosso hardware, quando RD2 estiver em 0 será Celsius, quando estiver em 1 será Fahrenheit. Então, laço de condição. If, então se RD2 for igual a 0, 2 iguais, né? Então, eu chamo a minha função Celsius. Else, eu chamo a minha função Fahrenheit. Simples assim, o nosso loop infinito se resume a duas linhas. Daí a grande vantagem de utilizar subrotinas na programação. Acostume-se com elas. Aí, num detalhe que vale a pena acrescentar aqui é a apresentação do nosso C e do nosso F. Então, vamos exibir na linha 2, coluna 15, na função Celsius, o C de Celsius. E na função Fahrenheit, mesma coisa, linha 2, coluna 15, vamos exibir agora o F de Fahrenheit. Vamos compilar o código, nenhum erro, vamos para o ISIS, damos um play. 26,39 graus Celsius, variando aqui no nosso LM35. Como podemos ver, ele exibe a temperatura de forma bem legal aqui, está acompanhando linearmente conforme eu vario o sensor de entrada. (16 graus Celsius), temos aqui o LED aceso no RD0, convertendo para Fahrenheit. Ele faz a conversão, trocou o LED, trocou aqui o valor para 60,12 graus Fahrenheit.
Então aí está o nosso termômetro funcionando lindamente na simulação do ISIS. Tá bom assim? Não, ainda não tá bom. Eu quero melhorar esse código. Vamos dar uma refinada básica aqui no código. O que acontece? Utilizando-se um sensor que tem uma variação analógica em sua saída, podem ocorrer surtos de tensão, visto que ocorrem interferências, né, no circuito real. Ainda mais se utilizarmos uma protoboard para testes, podem ocorrer interferências até das indutâncias e capacitâncias parasitas presentes no circuito e presentes nas trilhas da protoboard. Portanto, isto pode ocasionar leituras errôneas no nosso display. Para refinar isto, vamos criar uma função nova aqui no nosso código, chamada AverageTemp. Ela vai ser do tipo inteiro, porque vai retornar, ou melhor, vai ser do tipo long, vai retornar o inteiro longo, AverageTemp. O que essa função vai fazer? Ela vai executar 100 leituras, porque eu vou definir que serão 100, e nestas 100 leituras vai tirar a média delas. O que acontece? Então, se houver surtos de tensão e leituras errôneas por parte do microcontrolador, certamente numa média de 100, ele fará a correção e exibirá um valor o mais adequado possível. Vamos criar então a função, ela é bem simples. Precisamos apenas dessa variável aqui, unsigned char i, e unsigned long, para armazenar o valor tempStore. Vou chamar assim essa variável local. Vou inicializá-la em 0 e vamos aplicar um laço for aqui. Então, o for vai ser o quê? I igual a 0, I menor que 100, porque serão 100 leituras, e o i++, né, para incrementar de 1 em 1. Aqui no for, o que eu faço? O tempStore, que é a variável long que eu criei, será igual a tempStore mais o ADC_read do pino 0. Aqui em linguagem C, vocês sabem que o mais igual é a mesma coisa que fazer isso aqui, né? tempStore vai ser igual a tempStore mais o ADC_read. Este comando aqui é só para agilizar a programação, mas ele é a mesma coisa que fazer isso aqui. Este comando aqui faz o somatório do tempStore nestas 100 iterações, ok? Como a função do tipo long, ela vai retornar um valor. Qual é o valor? Ela vai retornar o tempStore dividido por 100, que será a média do somatório. Assim, teremos uma leitura bastante refinada em nosso display. Vamos agora declarar a função no escopo, como manda o figurino da linguagem C. Então, a função auxiliar, né, retorna a média das temperaturas. Tá bom assim? Retorna a média das temperaturas. E aqui em Celsius e Fahrenheit, em vez de chamar diretamente um ADC_read, vamos chamar o que? A função AverageTemp. Store vai armazenar a média de 100 leituras do nosso conversor AD. Vai ficar uma maravilha este termômetro. AverageTemp aqui no Fahrenheit também. Compilando, nenhum erro, vamos para o ISIS, damos um play. Aí está, 16.12. Este AverageTemp também proporciona uma leitura bem mais estável. Em vez dos números ficarem variando muito bruscamente aqui no display, isso na prática, né, vai ficar melhor
a nossa leitura vocês verão no circuito em protoboard. Então aí está, o circuito funcionando, o código-fonte também. Estou deixando todo este material para vocês baixarem, confiram aí, façam os seus testes. E agora chega de programação, vamos gravar o PIC877A e testar no laboratório. Venha comigo e vamos para o laboratório. Estamos aqui no laboratório e o circuito do termômetro está montado em protoboard. Como vocês podem ver, este aqui é o nosso microcontrolador PIC16F877A. Temos o cristal de 16 MHz e seus dois capacitores de 22 picofarad, os nossos LEDs, que irão indicar qual temperatura está selecionada, e os seus resistores limitadores de corrente. Também temos os capacitores de desacoplamento do processador. Aqui é o resistor de 10K, que mantém o Master Clear em nível alto para evitar reset do processador. Eu adicionei aqui este botão para efetuar o reset manualmente. Aqui é a chave liga-desliga, ligada a uma bateria de 9 volts, com o regulador 7805, regulador de 5 volts. Estes wires aqui, estas vias, são destinadas à programação, e esta chave seleciona entre Celsius e Fahrenheit. E, é claro, o nosso display de cristal líquido. O LCD, que tem 16 colunas e 2 linhas, e um backlight. Ainda podemos destacar no circuito, é claro, o sensor de temperatura LM35. O componente está aqui, como podem ver. De acordo com o seu datasheet, temos o pino 1 ligado em VCC, o 2, que é o pino central, está ligado aqui na entrada analógica do PIC, e o 3 está ligado aqui no terra do circuito. Vamos ligar o circuito e ver o funcionamento dele na prática. Ele já mostra a temperatura, ele por padrão inicia em graus Celsius, está mostrando aí 19,06 graus Celsius. Verificando o funcionamento aqui, vejam a sensibilidade do sensor. Eu pressionando ele aqui com os dedos, ele aumenta a temperatura porque naturalmente está sofrendo um aquecimento. Agora estamos em 20,52 graus Celsius. Vamos aumentar essa temperatura mais um pouco, aproximando aqui o ferro de solda dele, só para observar a variação de temperatura provocada pelo sensor. Notem que a temperatura está subindo. Agora estamos em 21,5. Foi para 22. – 23, 24, 25... E assim sucessivamente, né? Se eu manter o ferro de solda ali, ele vai subindo a temperatura. Temos aqui o LED aceso. Este primeiro LED aqui indica que estamos na escala Celsius. Vamos alterar a chave para mudar para Fahrenheit. Então, virando aqui a chave, temos 69,5 graus Fahrenheit, conforme programado em nosso código no microC. Como podem ver, o hardware é bastante simples, porque estamos utilizando o PIC16F877A. Então, ele com mais os seus componentes básicos para o funcionamento e mais o sensor LM35 e o display LCD, desenvolve-se esse termômetro que está funcionando perfeitamente aqui no laboratório. Como falado anteriormente, o LM35 tem uma precisão de mais e menos 1 grau Celsius. Então, se você desejar utilizar um sensor com maior precisão, vai precisar trocar este sensor, este componente. Aí requer uma pesquisada para ver qual é a melhor solução para o seu caso. Está perfeito, funcionando maravilhosamente bem o nosso termômetro. Então, por hoje é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que esta videoaula tenha sido de grande utilidade para todos. Aprendemos mais um pouco sobre a programação de microcontroladores PIC. E façam aí os seus testes, testem essas funções, criem seus códigos. E qualquer dúvida, manda aquele Save Our Souls que iremos atendê-los sempre que possível. Não percam nossas próximas videoaulas, nossos outros vídeos
semanais. Se inscreva no canal para concorrer a prêmios. E vamos nessa! Até a próxima videoaula. Forte abraço! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.